Olá pessoal, chegamos então ao nosso Drops da Criminologia Cultural. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Michelotto Boys, mais conhecido como Guigo. Então é o meu apelido aí que o pessoal a maioria das vezes me chama. Vou deixar o meu contato aí, é guilherme.boies@gmail.com, certo? Vamos lá, eu sou especialista e mestre em ciências criminais e a última agora terminei o meu doutorado nas ciências sociais. Ah, como é que eu venho falar aqui de criminologia cultural com vocês? Eu quero assim, eu não vou conceituar, não busco conceituar a criminologia cultural. Eu já abandonei essa ideia. No começo eu sempre queria conceituar para achar um conceito, mas eu vi que tentar conceituar a criminologia cultural mais ofusca a sua dinâmica de pesquisa do que contribui a ela. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque a criminologia cultural ela não é algo novo, recente. Tem pessoas que acham que sim, que ela é uma coisa nova, uma nova teoria. E eu descartei essa ideia após ir para as ciências sociais no meu doutorado. Lá eu vi que havia uma dinâmica de pesquisa que podia ser muito bem enquadrada como criminologia cultural. Só que elas não levam essa nomenclatura para dizer que são criminologia cultural. Pois bem, mas nós temos que dar uma forma ampla, algo concreto para a gente ter o que seria então criminologia cultural. Resumidamente, eu falaria, dizer que seria a ênfase da criminologia na cultura. Por isso, eu não conceituo. Já que cultura, a palavra cultura, pode ter diversos significados em todas amplas disciplinas, tanto na antropologia, na sociologia, no direito, na filosofia. Então, fica difícil nós poder colocar um termo entre criminologia e cultura. A criminologia, bem, isso também já é algo difícil de apontar o que seria criminologia, a não ser o estudo da sociedade do crime, seria isso, ou vários outros modelos que podem ser aproximados sobre criminologia. Por isso, eu evitei fazer essa conceituação e fiz esse abandono sobre o que seria criminologia cultural. E então, o que pretende assim a criminologia cultural? Ela seria o desenvolvimento interdisciplinar entre os contextos sociais e culturais que são desenvolvidos na sociedade. Uma retomada, um retorno da crítica, da criminologia crítica nesse século XXI. Isso se dá que, para entender a crítica, aquela criminologia crítica dos anos, desenvolvida nos anos 70, principalmente por Jock Young, o que é uma referência para a criminologia cultural, nós temos que entender que para entender os pânicos morais, havia de entender a Grã-Bretanha pós-guerra. Para entender a Laban Theory, nós teríamos que entender a cultura americana dos anos 60. Então, todas essas disciplinas que envolveram o estudo da cultura, elas sempre se relacionaram com o estudo de poder disciplinar, tal como Foucault. Então, o histórico social sempre vai refletir nas configurações de poder na sociedade contemporânea. E essa atualização não é uma atualização da pesquisa, tem muito a ver com o momento que estamos passando desde da década de 89 para cá. E essa atualização poderia ser feita aqui no Brasil, tal como a democratização. As ciências sociais já vêm debatendo bastante sobre essa democratização e a sua influência nas culturas, nos estudos da cidade, seja nos estudos
dos indígenas, seja no feminismo, movimento negro. Então, várias dessas questões já vêm apontando isso aqui no Brasil. E num momento assim de entendimento, eu vi que eu estava pesquisando sobre os skatistas, o que? Skate, cidade, espaço. E informalmente, assim, formalmente eu conhecia o Kate Hayward, outro professor que trabalha muito com a criminologia cultural, e ele vinha debatendo sobre espaços das cidades, o espaço na criminologia. E eu vi que eu também estava acompanhando, sem saber, sem nossas teorias se juntarem, já que eu usava Milton Santos sobre o espaço e o Kate Hayward usava Lefebvre, Henri Lefebvre. São dois geógrafos, mas são geógrafos que se interligam. E nisso também eu vi que o próprio Stuart Hall, que é um dos expoentes da análise das subculturas, e também diz que nós temos que integrar, pesquisar a identidade no mundo globalizado. Santos diz isso muito para nós. Então, essa análise da ideologia, identidade, mostra que o mundo está em constante transformação na globalização e que a modernidade, trazer essa crítica da modernidade, sempre reflete nas interpretações sobre justiça, sobre violência, sobre o próprio crime, já que a criminologia tem que ir no encontro e contra ela. A criminologia, então, busca como buscar a parte cultural nesses momentos. É algo muito importante no momento que estamos vivendo. Então, a criminologia cultural não tem um aspecto de ser a criminologia cultural. O que seria a definição concreta da criminologia cultural? Eu diria que nesse livro aqui, do grupo de estudos, tem vários artigos que nós poderíamos dizer que são criminologias culturais, mas não é criminologia culturais, são criminologias no plural, pois eles envolvem todas as transformações da sociedade, na crítica da sociedade, na crítica ao sistema capital, na crítica aos modos de atuações dos poderes, e isso mostra que o diálogo da violência na modernidade sempre vai nos levar ao questionamento da cultura e seu aspecto na criminologia, apontando para a criminologia crítica no seu contexto cultural. Isso não é algo isolado do meu pensamento. Eu pude também ver que o Jock Young, no último livro dele, A Imaginação Criminológica, numa tradução livre, também desenvolveu essa oportunidade de nós ver essa crítica no contexto social e que nós, criminólogos, pesquisadores, devemos analisar novamente essas culturas ou subculturas que estão presentes agora nos espaços das cidades, pois a globalização mostra muitos conflitos das culturas e subculturas nesses espaços e que é necessário estar atento a cada aspecto deles, pois A pensa diferente de B, e mesmo nós pesquisando uma disciplina, tal como criminologia cultural, terá divergências sobre o entendimento delas, e é isso que o próprio criminólogo cultural tenta trazer, as diversas teorias que fizeram a criminologia crítica, elas andaram, desenvolveram toda essa parte da criminologia no contexto do mundo em que estamos vivendo. Isso, então,
criminologia cultural, analisar isso continuamente, tentar a virada criminológica, já que ordem sociológica, natureza humana e questões sobre progressos nunca serão as mesmas, sempre estarão em constante mutação, ainda mais na época da globalização, em que nós temos diversos entendimentos sobre as próprias pessoas, aquela romantização da pobreza. Está na hora de mudar, entender o que se passa, a própria forma de nós aqui produzir trabalho, o que se passa no nosso entendimento. A gente está com tédio dessas coisas, nosso ócio o ócio criativo. O que me traz a ir a trabalhar aqui e às vezes ir para andar de skate, a explorar lugares que não pode entrar, a fazer aposta de cassinos, apostas de jogatina, o que leva a pessoa nessa dinâmica a acumular lixo, que é um dos grandes trabalhos do Jack Ferro. O que leva as pessoas a querer acumular lixo diante da massa de consumo, e como pessoas que abandonam esse tipo de entendimento, pessoas que não querem saber desse tipo de vida, de comprar acúmulos, elas conseguem viver na rua. Se elas querem a bondade dos bons, se elas querem eles querem ser ajudadas pelas pessoas, ou elas querem simplesmente viver as vidas das formas que elas querem. E os skatistas é a mesma coisa. Eles têm que explorar, eles têm que cometer crimes, eles têm que invadir lugares abandonados, ou tem que ver um corrimão de um prédio público, tal como aqui em Porto Alegre, no antigo Fórum Central de Porto Alegre, tem um corrimão muito excelente, um asfalto bom, uma laje boa para vir saltar no corrimão skatista. E qual é essa dinâmica dele? Outros aspectos é o subir e pichar prédios públicos, a emoção de ver o que está envolvido ali. Que tipos de classes sociais produzem isso? Que tipo de pessoas estão? E se isso realmente pode ser considerado crime, ou é uma nova dinâmica social que estamos vivendo? E é isso que pode vir a ser, a pesquisar a criminologia cultural. Certo? Então não deixem de ver, acompanhar o nosso grupo aqui da Criminologia, Cultura Punitiva e Crítica Filosófica. É excelente para ver que o que se é produzido, e sim, criminologia cultural não precisa ser taxada como criminologia cultural, e acompanhar os trabalhos das ciências sociais que não têm a nomenclatura de criminologia cultural, mas envolvem sobre culturas e crimes na sociedade contemporânea. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, me escrevam.